Bom dia, família da Viva. Obrigado por ter assistido e chegado junto a nós aqui no nosso culto online nesse domingo. Muito bem-vindo a você que nos segue online pelas redes sociais e pelo nosso canal da YouTube. Vamos começar louvando a Deus e adorando o santo nome de Deus. Mas antes disso, vamos orar. Deus, obrigado pelo seu santo nome, sua palavra, obrigado por sua graça, a sua misericórdia sem fim, o seu amor pelo mundo, o seu amor por nós, ó Deus. E durante esse tempo de pandemia, estamos ainda de uma certa maneira presos, sabemos que temos liberdade para te adorar e para te adorar, clamando ao Senhor, declarando a santidade do seu nome, ó Deus. E pedimos, ó Deus, que nesse dia que o Senhor fale aos nossos corações através da palavra pregada. Em nome de Cristo Jesus oramos isso. Amém. Eu acredito no Filho, acredito na ressurreição. Esse é o nome e a salvação, pelo poder do seu sangue. Amém, amém. Viverei, viverei porque Ele vive. Amém, amém. Que o meu louvor seja eterno ao Senhor, porque Ele vive. Eu estava morto em vergonha e dor, quando ouvi o som da sua voz, pelo meu nome Ele me chamou. Amém, amém. Viverei, viverei porque Ele vive. Amém, o meu louvor seja eterno ao Senhor, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, o
morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno ao Cordeiro que foi
posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele mesmo com falhas e com fraquezas, teu tesouro em mim está. Vida entrego, serei teu vaso para o mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego, agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego, agora posso ver, perdido e me encontrou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego, agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa Bem-vindo mais uma vez ao nosso culto online e nós estamos dando prosseguimento à nossa série de mensagens Encontros de Jesus. Estamos vendo os encontros de Jesus Cristo no Evangelho de João. Agora, só para recapitular o que a gente já aprendeu a respeito de João. O tema central do Evangelho de João é Jesus é o Cristo.
crê e vive. Agora, o público-alvo de João é a igreja, é a terceira geração de cristãos. Mateus, ele escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os romanos, Lucas escreveu para os gregos, mas João, ele está escrevendo para nós, para a igreja, para aqueles que já conhecem a Cristo Jesus, para a terceira geração de cristãos. E é interessante que a primeira geração de cristãos, eles tinham convicções profundas. A segunda geração tinham crenças, mas a terceira geração de cristãos, eles simplesmente tinham opiniões. E eu creio que talvez muitos dos ouvintes se encaixam dentro dessa terceira geração de cristão, que você não tem mais convicção, você não tem mais crença, é uma opinião, é um achismo a respeito de Cristo e sua mensagem. Então, a linguagem de João é decisiva, é concreta, é absoluta. É interessante, aqui no Evangelho de João, vendo os encontros de Jesus, há uma diversidade evidente. Nicodemos era um homem religioso, bem respeitado na cidade, mas já no próximo capítulo, Jesus está conversando com a mulher samaritana, uma mulher desprezada e imoral. E segue-se pelo Evangelho de João que Jesus está se encontrando com pessoas de diversas classes, diversas religiões e pessoas que são respeitadas ou não respeitadas na sociedade. Mas não importa a pessoa, a situação, o contexto, é uma solução única que Jesus apresenta a si mesmo. Ele está se apresentando como a solução única para essas pessoas. Então hoje nós vamos falar a respeito do encontro de Jesus aqui em João capítulo 6. Agora eu já vou te avisar que João capítulo 6 é um extenso capítulo, 71 versículos só nesse capítulo. Então é óbvio que nós não vamos conversar a respeito de todo o conteúdo aqui em João. Mas eu quero dar uma pincelada na parte inicial de João. Porque nesse capítulo 6 de João, Jesus primeiro começa com alguns milagres, aí depois ele parte para um ensino. O primeiro milagre que acontece nos versículos 1 a 15 é um milagre público. Muitas vezes Jesus fazia coisas públicas que ele não fazia particularmente, e ele fazia coisas particularmente com os apóstolos e os discípulos, que ele não fazia também no grupo maior da multidão. Então ele começa com um milagre público, em versículo 1 a 15. É uma multidão, a Bíblia diz, de 5.000 homens, e muitos entendem que não estava uma conclusão certa do número de pessoas, incluindo crianças e mulheres. Muito provável que tinha até 15.000 pessoas aqui nesse evento. E as pessoas ali, a multidão, os apóstolos com medo, lá no versículo 7 de capítulo 6, Felipe responde dizendo, olha, 200 denários não compraria pão suficiente para esse povo. A grande questão era de como que nós vamos alimentar essa multidão de gente. Até André, irmão de Simão Pedro, ele traz um rapaz e diz, mas o que é isto para tanta gente? Houve a multidão, houve o medo, poxa, o que vamos fazer com essas pessoas? Houve um menino, 5 pães e 2 peixes, mas houve um milagre. Nós sabemos da história da multiplicação dos pães e dos peixes. Houve uma abundância dessa multiplicação e no final nós sabemos que sobrou muita coisa. 12 cestos foram recolhidos no final dessa multiplicação. Mas no final disso, Jesus sabia que aquela multidão pretendia proclamá-lo rei. Ele mandou os apóstolos atravessar o mar para ir para outra fronteira e ele então se retirou para a montanha. Aí o que acontece nos próximos versículos, versículo 16 a 22, é um milagre particular. Ou seja, Jesus queria ensinar algo para a multidão, mas ele também queria ensinar algo para aqueles apóstolos. Esse milagre particular é quando Jesus andou nas águas. O mar, os apóstolos vendo os ventos e as ondas, estavam com medo.
A Bíblia diz que eles estavam com medo do mar, mas também com medo do mestre. Lá em João 6:19 diz o seguinte: depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar e ficaram aterrorizados. Ou seja, imagina os apóstolos ali, remando, pessoas experientes, lembre, quase todos eram pescadores antes do chamado ao apostolado, e eles estavam ali vendo um homem andando nas águas. Esse homem era Cristo Jesus. O Mestre Jesus andou nas águas. Mas o milagre não simplesmente se resumiu a ele andar nas águas. A Bíblia diz que assim que ele entrou no barco, imediatamente o barco chegou ali na praia. Ou seja, ele venceu o tempo e a distância através da soberania dele sobre essas coisas. Agora pensa comigo, houve a multidão, receberam pão, a fome foi saciada de uma certa maneira. Eles estavam buscando Jesus, Jesus sumiu porque ele andou sobre as águas. Eles atravessaram o mar. O próximo dia, essa multidão está pensando, poxa, estamos com fome novamente, cadê Jesus? E foram buscar Jesus. Então nós temos aqui um interesse carnal na parte das pessoas, na razão por que eles estavam buscando Jesus. Era uma falsa busca. Eles entenderam que Jesus havia atravessado e foram através dos barcos encontrar com ele. E João 6,24 diz o seguinte: quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entraram nos barcos e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. E olha o que eles dizem a Jesus. Quando encontraram do outro lado, perguntaram-lhe: ô mestre, quando chegastes aqui? Ou seja, é uma saudação falsa. É como se fosse: e aí Jesus, tudo bem? Como é que o senhor está? É bom te ver novamente. Mas, aí que nós entramos no texto-chave de hoje. Houve uma mensagem pesada para essas pessoas. Porque Jesus motivou, ele revelou a motivação do coração dessas pessoas. E o texto hoje, se você está acompanhando em casa, principal é João 6, 25 até o fim do capítulo. Olha o versículo 25. Quando encontraram do outro lado do mar, lembrando, eles disseram: quando chegastes aqui? Olha a resposta de Jesus: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Ou seja, Jesus ele nem tenta responder a pergunta dessa multidão. Ele não diz: olha, eu vim andando pelas águas. Ele não diz: eu vim acompanhando os apóstolos. Ele entrou diretamente ao confronto da motivação do coração dessas pessoas. Ele confrontou a realidade da sua motivação, que era, eles buscavam o pão. O que eles queriam era satisfação. Jesus apontou que existem 2 tipos de comida. Comida para o corpo, que é necessária, mas não a mais importante. Alimento do homem interior, o espírito, que é essencial. O que as pessoas precisavam não era comida, mas vida e vida nele. O alimento apenas sustenta a vida, mas Jesus dá vida eterna. As palavras de Isaías vêm à mente. Veja só o que Isaías diz em 55, versículo 2. Por que você gasta dinheiro com o que não satisfaz? E o dinheiro, o salário, com aquilo que não preenche? Ou seja, são as palavras de Jesus. Vocês estão buscando as coisas erradas. Mas interessante, versículo 27 em diante, depois desse confronto que revelou as suas motivações, Jesus, com amor de Deus, em graça, ele tenta ensinar uma verdade a esse povo que o buscava com as motivações erradas. A primeira coisa que ele tenta ensinar a esse povo é a respeito das obras.
Versículo 27. Ele diz: não trabalha pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então eles perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus respondeu: a obra de Deus é essa, crer naquele que enviou. Agora, se você estiver olhando na sua Bíblia, versículo 27 até o versículo 29, você vê algumas palavras importantes. Olha só: não trabalha, Jesus diz. Depois, ele diz no mesmo versículo: Deus te dará. Isso leva o conceito de presente, de dádiva. Mas a resposta do povo, olha só: o que precisamos fazer para realizar as obras? É uma declaração e uma pergunta redundante. Fazer, realizar obras. E a resposta de Jesus, mais uma vez, fala a respeito da obra de Deus. E é interessante que a obra de Deus é a não obra. É a desistência da capacidade nossa de realizar algo. A verdade ensinada primeiro a respeito das obras do homem. Eles tinham se esforçado para receber mais. Pensa comigo, eles remaram 8 a 10 quilômetros para atravessar o mar, só para receber mais pão, um café da manhã, um almoço, um jantar, algo que ia perecer. Jesus tentou, mesmo nesse momento, ensinar esses homens a respeito da graça. Ele diz: tudo isso passa, se estraga. O que eu ofereço permanece para sempre. As pessoas pegaram a palavra trabalho e interpretaram esse conceito de trabalho erroneamente. Eles perderam completamente a palavra que Jesus disse, que era dar. O ser humano é guiado pela ética do mérito, ser merecedor para receber, ou se não, para mérito direto, é o meu direito. É isso que nós aprendemos dessa questão do mérito da ética humana. Interessante, o teólogo John Phillips diz: os não regenerados querem salvação nos seus próprios termos, não em Deus. De alguma forma, esses termos agradam a soberba humana. E ele continua, John Phillips, dizendo que todas as religiões do mundo conseguem responder essa pergunta: o que precisamos fazer para realizar as obras de Deus? O judaísmo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo, o catolicismo. Afinal, toda religião nos diz o que o homem tem que fazer para, de alguma forma, satisfazer a Deus. E a resposta é sempre insuficiente. Nenhuma das respostas satisfaz os critérios que Deus estabelece. Jesus ensinou esses homens algo a respeito das obras do ser humano, mas também Jesus ensinou a respeito da obra de Deus. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Simples. A obra que Deus requer é a própria desistência do esforço humano. A crença em Jesus como enviado de Deus, por Deus, para viver para Deus, se cumpre totalmente nele. A desistência do esforço e o descanso na suficiência da providência é a obra de Deus. Então, qual é a obra de Deus? Desistir das obras humanas e descansar na providência divina que Deus nos dá em Cristo. Mas não só isso, ele não só ensinou a respeito das obras, ele também ensinou a respeito da tradição. Versículo 30. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná do deserto, como está escrito:
ele lhes deu comer do pão do céu. Ou seja, eles estavam fazendo uma citação das Escrituras, mas com uma conclusão errônea. Houve uma grande ignorância perpetuada na tradição judaica. Mas essa ignorância foi corrigida por Jesus. Olha só o que ele diz em versículo 32. Declaro-lhes, Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Aí que nós temos no versículo 35, o versículo-chave desse capítulo. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Então pensa comigo, Jesus está ensinando a respeito da tradição, porque houve uma ignorância perpetuada nessa tradição. Eles citaram as Escrituras, mas eles tinham uma conclusão errada a respeito daquela porção de Escrituras. Jesus então corrige isso, falando a respeito da origem desse pão. Agora, o restante desse capítulo vai ser em torno da conversa do pão do céu. Jesus, 6 vezes nesse texto, fala a respeito do fato que ele desceu do céu. Ele é o pão da vida. Moisés era praticamente idolatrado pelos judeus. Lembrando que o próprio Deus enterrou Moisés após a sua morte. Lá em Deuteronômio 34, a Bíblia diz, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. E ele, está falando de Deus, o sepultou. Agora imagina, Deus enterrando Moisés. Agora a gente vê em Judas, versículo 9, no Novo Testamento, o autor de Judas dizendo o seguinte, contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés. Agora é interessante isso, nós não temos mais comentário na Bíblia a respeito desse texto, é um grande mistério, mas Moisés foi enterrado por Deus, e lá em Judas a gente entende que houve meio que essa guerra pelo corpo de Moisés. Muitos pensam que o próprio Satanás queria usar o corpo de Moisés para tentar Israel. Por que chegam a essa conclusão? Você lembra da serpente de bronze que Deus usou lá no deserto para salvar aquela multidão? Pois é, aquela serpente de bronze foi idolatrada. Ou seja, ela foi colocada em um momento como um ídolo para a nação de Israel. A própria lei foi idolatrada. Pensando a respeito do sábado, Jesus realizou muitos milagres no sábado. O sábado era idolatrado. As pessoas não entenderam que o maná do Velho Testamento era simplesmente um tipo. A palavra maná significa o que é isto? Porque quando o povo viu maná no deserto pela primeira vez, eles não sabiam o que era. Então, a palavra em si, maná, quer dizer o que é isso? De igual modo, Jesus, quando veio, não sabiam quem ele era. Maná milagrosamente desceu do céu. Jesus também, de uma certa forma, milagrosamente desceu do céu. Maná foi dado para sustentar a vida do corpo dos israelitas no deserto. E Jesus foi dado para ser a vida ao mundo. Mas em Números 11, versículo 6, veja só. O povo de Israel reclamou do maná no deserto. E de uma certa maneira, aqui em João capítulo 6, estão reclamando também do verdadeiro pão do céu. Esse erro na tradição, na compreensão desse texto, foi corrigido por Jesus, porque ele então explicou a própria natureza da salvação. Ele diz em versículo 5, olha, eu sou pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede.
Ele está se colocando contra a tradição e se dizendo ser a realização daquele tipo no Velho Testamento. Em primeiro lugar, ele fala que ele é o meio da salvação. E a obra da salvação é vir e crer. Versículo 29, Jesus respondeu: a obra de Deus é essa, crer naquele que ele enviou. João capítulo 7 é muito parecido a esse capítulo, porque ele nos dá um paralelo nesse mesmo sentido de vir e crer. Olha o que diz no capítulo 7, versículo 37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. O resultado da salvação é que nós teremos plena e absoluta satisfação na providência divina, que é Jesus Cristo, que é o pão da vida. Mas isso foi muito ofensivo aos judeus que estavam ouvindo. Jesus, então, a partir do versículo 36, ele vai mergulhar numa explicação mais definida a respeito do que ele acabou de dizer. Versículo 36 começa dizendo o seguinte: mas, como eu lhes disse, ou seja, é uma repetição. Jesus está dizendo simplesmente: olha, eu já te falei isso, vocês não entenderam, então vamos a segunda vez, vamos a segunda rodada de explicações. Jesus então diz: vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E este é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de que me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora, essa explicação era ofensiva, principalmente porque Jesus colocou o dedo na incredulidade das pessoas. Várias vezes ele diz: olha, vocês estão vendo, vocês estão ouvindo, mas vocês não estão enxergando, vocês não estão escutando. As pessoas estavam buscando, mas não a Jesus. Eles estavam famintos e sedentos, mas não por Jesus. Uma explicação ofensiva a respeito da salvação. Esses versículos 36 até esse último versículo que eu acabei de ler, na verdade são muito profundos. Muito profundos. Só para você ter ideia, essa última semana que eu estava estudando esse texto, eu estudei a respeito do que o Charles Spurgeon disse a respeito desses pouquíssimos versículos. Em um trecho de 6 versículos, eu achei 8 pregações pelo Charles Spurgeon a respeito de 6 versículos. Ou seja, se Charles Spurgeon não conseguiu, em 8 mensagens, capitular e condensar todo o conteúdo nesses pequenos versículos, jamais eu farei isso hoje, nesse tempo que nós vamos ter juntos. Então eu vou fazer um apanhado, um resumo daquilo que é apresentado nesses versículos a respeito da salvação. Entenda-se, eles foram ofendidos há 2000 anos atrás por essa mensagem de salvação. E muitos hoje ainda são ofendidos quando ouvem essas palavras. Em primeiro lugar, a gente entende no versículo 29 que a obra é de Deus. Salvação por Deus. Agora, como que isso funciona? Rapidamente, um resumo, veja só. Deus enviou Jesus. Isso a gente encontra 4 vezes nesse texto. João 3,16, o versículo muito bem conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Aqui, Ele enviou. 4 vezes isso é repetido.
Em versículo 27, após enviar Jesus, a gente entende que Deus aprovou Jesus. Lá em Mateus 3,17, a Bíblia diz: este é o meu filho em quem eu agrado. Ele colocou o selo de aprovação naquele que foi enviado. Ou seja, a salvação vem de Deus. Jesus enviou Cristo. Cristo veio. Deus o aprovou. Mas Jesus, então, em obediência, versículo 38, ele se submeteu ao Pai e desceu do céu. Essa frase, desceu do céu, mais uma vez, 7 vezes aqui nesse texto é usado. E é usado em comparação com o pão da vida, o maná no deserto. Jesus está dizendo que eu sou a realização daquele tipo. A vida de Jesus era uma vida de submissão à vontade do Pai. Lucas 22 nos diz isso no versículo 42. Não seja a minha vontade feita, mas a tua vontade, ó Pai. Então, salvação por Deus Pai, em Jesus Cristo. Mas como que isso é relacionado entre Deus e o homem? Versículo 44 nos diz que Deus atrai o homem. Como que isso acontece? Versículo 45 nos diz: está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus, todos que o ouvem, o Pai, e dele aprendem, vêm a mim. Ou seja, Deus atrai o homem através da sua palavra. Uma vez atraído, versículo 36 e 39 diz que Deus os dá a Jesus. O homem, então, ouvindo o Pai, atraído ao Pai, olha para Jesus, vem para Jesus e crê em Jesus. É isso que a gente vê nos versículos 40 a 47. Lembrando que o tema central de João é Jesus é o Cristo, crê e vive. E lembrando que o versículo central de João é João 20, versículo 3. Estes foram escritos para que vocês creiam em Jesus e tenham a vida eterna. Mas e Jesus em isso? Nós falamos a respeito de Deus Pai, que Deus Pai enviou Jesus, Ele aprovou Jesus, Ele atrai o homem através da palavra que é ensinada e pregada, Ele dá o homem a Jesus, e o Jesus olha, vê e crê. Mas e Jesus? A promessa desse texto é que Jesus recebe o homem. Versículo 37 nos diz isso, que Jesus não lança fora, ou seja, ele recebe. A promessa para você que está ouvindo hoje, para mim, é que não importa o nosso estado, não importa o nosso pecado, a nossa condição, quando chegamos a Jesus, uma vez atraídos por Deus Pai, Ele nos recebe. Isso é uma gloriosa graça. Além de Ele nos receber, versículo 39 nos diz que Jesus nos guarda. A ideia do versículo é que Ele não perde. Eu não perdo ou não vou perder aqueles que Deus me dá. Isso nos fala a respeito do fato que nós nunca iremos perder a nossa salvação. Porque a promessa da garantia não é condicionada em mim, é condicionada em Cristo. Além de nos receber, além de nos guardar, versículo 40 e 44 nos diz que Jesus nos ressuscitará um dia para a vida eterna. Da nossa perspectiva humana e limitada, não podemos ver como a soberania divina e a responsabilidade humana trabalham juntas. Mas da perspectiva de Deus, não há conflito. Quando o membro da igreja perguntou ao Charles Spurgeon como ele reconciliou essas duas coisas, o Charles Spurgeon respondeu com muita sabedoria o seguinte:
Eu nunca tento reconciliar amigos. Isso é um fato. A soberania de Deus e a responsabilidade não são coisas contrapostas na palavra de Deus. São amigos. João 3,16 fala a respeito do fato que Deus amou o mundo e expressou esse amor, e todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. De uma maneira, João 3,16 é um resumo de tudo que a gente acabou de ver nesse texto extenso. Então, houve uma motivação revelada. Estavam buscando Jesus pelas razões erradas. Houve uma verdade ensinada. Jesus ensinou a respeito das obras do homem, as obras de Deus e a futilidade da tradição, mas ele também ensinou a respeito da salvação. E a explicação da salvação que Jesus deu foi muito ofensiva a essas pessoas. Quero que você olhe no versículo 41, porque nós vamos ver uma variação de reações. Entenda comigo que houve uma multidão ali, houve os judeus ali, houve os discípulos ali e houve os apóstolos ali. Há essas 4 categorias de ouvintes nesse contexto. E há também uma reação muito variada. Em primeiro lugar, os judeus rejeitaram Jesus. A gente entende aqui nesse contexto que, nessa altura da conversa, eles estão dentro da sinagoga. Eles não estão mais na praia, eles não estão ali próximo aos barcos, eles não estão na cidade, eles estão ali onde a Torá é ensinada. Eles estão ali onde só judeus são permitidos, onde os religiosos estão ali ensinando e aprendendo. Então, o contexto daquilo que nós vamos ler acontece na sinagoga. Versículo 41 diz: com isso, os judeus começaram a criticar Jesus. Criticar Jesus. Porque disse: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é o Jesus, filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer desci do céu? Algo que eu quero que você veja é que os judeus rejeitaram Jesus e eles criticaram a pessoa de Jesus. Eles criticaram a sua origem. Eles criticaram o seu pai. Interessante, João Calvino diz a respeito da incredulidade: assim, homens infelizes não estão satisfeitos simplesmente com o pecado de rejeitar as promessas de Deus, mas jogam a culpa da sua incredulidade em Jesus. Ou seja, não estavam satisfeitos em simplesmente não crer. Eles queriam também jogar a culpa da sua incredulidade na pessoa de Jesus. Eles criticaram a pessoa de Jesus no versículo 41, mas eles discutiram também sobre as palavras de Jesus. Olha o versículo 52. Então, os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Interessante essa palavra, exaltadamente. Ou seja, com uma atitude soberba, de muito orgulho, estão minimizando o homem, Jesus Cristo, e eles estão desprezando a mensagem. Mas assim, eles simplesmente repetiram o erro de Nicodemos, repetiram o erro da mulher samaritana e muitos demais aqui no Evangelho de João. Por que eles repetiram o erro? Lembra lá comigo que Nicodemos, quando Jesus falou que é necessário que o homem nasce de novo, ele não entendeu, ele estava pensando em termos puramente físicos e humanos. Até a resposta dele: poxa, como que é possível o homem voltar novamente ao ventre da sua mãe? Ele não entendeu a natureza da conversa e aplicação espiritual. A mulher samaritana também disse: me dê essa água.
ela estava pensando que Jesus oferecia algum tipo de água milagrosa que poderia saciar a sede humana. O povo, nesse caso, quando Jesus falou a respeito de eu sou o pão e é necessário comer a minha carne, beber do meu sangue, estavam pensando simplesmente numa maneira carnal. Além dos judeus que criticaram, os discípulos a abandonaram. Versículo 60 diz o seguinte: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo quem seus discípulos eram e se estavam se queixando, essa palavra queixar, Jesus lhes disse: isso te escandaliza? O que acontecerá se vocês viram o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada. E olha só, as palavras que eu lhes dou são Espírito e vida. Ou seja, Jesus, ele está explicando e interpretando a sua própria declaração. Ele não está dizendo que literalmente é necessário comer o meu corpo, beber do meu sangue. Ele diz aqui que as palavras que eu lhe disse são Espírito e vida. Porém, o texto nos diz, contudo, alguns de vocês não creem. Então, ali a gente vê no versículo 66 que dali em diante muitos deixaram de segui-lo. Eles queixaram das palavras de Jesus e eles deixaram a pessoa de Jesus. No seu livro, Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis disse, e olha só, um homem orgulhoso está sempre desprezando as coisas e as pessoas, e é claro, enquanto você estiver olhando para baixo, não poderá ver algo que está acima de você. Ou seja, C.S. Lewis, ele basicamente encapsulou tudo o que a gente está vendo aqui na crítica dos judeus e dos discípulos. Eram homens orgulhosos, desprezando a mensagem e minimizando a pessoa. Na palavra de Deus, vale ressaltar isso, o nome de Deus e a palavra de Deus é algo zelado por Deus. Lá no Velho Testamento e no Novo Testamento, cada vez que a gente vê o inimigo, Satanás, se esforçando em destruir algo, ele tenta destruir a nossa compreensão de quem Deus é e o que Deus disse. E o homem natural reluta com quem Deus é e com aquilo que Deus diz. Agora, só um comentário rápido a respeito do corpo e do sangue. Alguns intérpretes nos dizem que Jesus estava falando aqui a respeito da ceia do Senhor, ou a missa, e que comemos a sua carne e bebemos o seu sangue quando participamos dos elementos da mesa, o pão e o vinho. Mas Jesus não estava falando a respeito da ceia quando proferiu essas palavras. Quero que você pense a respeito disso. Por que Jesus discutiria a respeito da ceia com um grupo de pessoas descrentes e muito desagradáveis? Pessoas que estavam relutando com a mensagem. Não seria mais apropriada para um grupo de seguidores, não aqueles que estavam o abandonando naquela hora? Ele nem havia compartilhado essa verdade com seus próprios apóstolos. Por que ele então lançaria uma nova doutrina ou ensinamento a pessoas descrentes? Em segundo lugar, ele não estava falando em termos literais. Ele mesmo disse isso no versículo 63. As palavras que eu lhes dou é espírito e vida. Ele estava usando uma analogia humana para transferir e transmitir uma mensagem espiritual. Terceiro, Jesus deixou claro que comer e beber eram absolutamente necessários para a vida eterna. Ou seja, se ele estava realmente dizendo que era sangue e corpo,
todo mundo que não compartilhou dessa experiência não iria ao céu e não teria vida eterna. O que será dito então? As pessoas, como aquele ladrão ao lado de Cristo na cruz, que nunca compartilhou dos elementos. Jesus então disse àquele homem que naquele mesmo dia estará com ele no paraíso. Como é que fica? Como então comemos a sua carne e bebemos o seu sangue? Através das palavras. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Lá em João capítulo 1, Jesus diz, o verbo se fez carne. O nosso Senhor Jesus disse a mesma coisa. Quem ouve a minha palavra, a palavra de Jesus, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Em último lugar, para a gente encerrar hoje, versículos 67 e 70. Nós temos os judeus que simplesmente desprezaram e abandonaram Jesus. Os discípulos também, muitos abandonaram Jesus. Agora a Bíblia não diz todos, mas muitos. Mas e os apóstolos? Lá em versículo 67, Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? E Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? E olha só, tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos que és o Santo de Deus. Você viu o que ele fez? Ele afirmou a sua crença nas palavras de Jesus, e ele afirmou a sua crença na pessoa de Jesus. As duas coisas que estão mais próximas ao coração de Deus, o seu nome e a sua palavra. Isso foi afirmado na crença e na declaração desses apóstolos. Como podemos então aplicar esse texto às nossas vidas? Rapidamente. Em primeiro lugar, deveríamos avaliar as nossas motivações. Aqui nesse texto, Jesus revelou motivação podre no coração daqueles que o buscavam. O que nós buscamos? O que nós adoramos de fato? E estamos adorando o Senhor da bênção ou estamos adorando a bênção do Senhor? Não são as mesmas coisas. Nós estamos buscando aquilo que podemos ter de Deus ou estamos buscando o próprio Deus? Relacionado à sua palavra, estamos buscando na palavra de Deus ferramentas que vai nos direcionar a um benefício, ou estamos buscando a palavra, Cristo, que é a palavra. As multidões buscavam Jesus por aquilo que ele oferecia, o pão. A busca foi para saciar um desejo imediato. E essa busca revelou a sua motivação. O que buscamos revela a nossa motivação, que revela, de fato, o que adoramos. Eles adoravam a si mesmos, estavam adorando o auto-benefício e a conveniência. O verdadeiro discípulo é motivado pelo amor de Deus em Cristo e o seu reino. A pergunta que eu deixo para você hoje: por que você busca Deus? A resposta correta: por quem Ele é. Ponto final. Será que se você nunca recebesse, entre aspas, uma bênção de Deus, você o buscaria? Será que a graça divina, a misericórdia e o amor infinito de Deus para a vida eterna, se só fosse isso, que é muito e na verdade é tudo, mas não houve algo correspondente a alguma realidade material na sua vida, será que ainda buscaria a Deus? Eu não posso responder isso, só você e Deus, mas pede a Deus a sondar o seu coração em relação à sua motivação. A segunda coisa, o que Cristo faz aqui, ele desconstrói a religião das obras e a religião da tradição.
Agora, assim, a gente não tem uma tradição de olhar para o maná, a serpente de bronze, o Torá e toda a legislação de lei do Velho Testamento como uma tradição. Isso não acontece hoje conosco. Mas será que existem algumas outras tradições que, à medida do tempo que a gente foi observando e obedecendo aquela tradição, ela se tornou normativa no que se diz a religião nas nossas vidas? Será que a gente não esqueceu que tudo que Cristo fez no Velho Testamento, através desse simbolismo dos tipos, era só para apontar para Ele? Será que, de alguma forma, nós esquecemos que Cristo é a essência e as formas são passageiras? A resposta em relação às obras de tradição é simples. Crê em Jesus, em Cristo, você é aceito nele, não pela obediência a alguma tradição. E em último lugar, nós temos aqui 4 esferas de ouvintes: a multidão, os judeus, os discípulos e os apóstolos. E, na verdade, Jesus apresentou essa mensagem como um tipo de peneira. Ele queria peneirar o pessoal ali. Ele queria separar, de uma certa forma, os ouvintes daqueles que realmente estavam escutando, os que estavam seguindo pelas razões certas. E Jesus pregou a palavra. É isso que ele fez. Ele apresentou a soberania de Deus na salvação, e ele apresentou o papel dele em tudo isso, e como nós somos recipientes disso. Talvez você sempre tenha sido um ouvinte, mas um ouvinte nunca satisfeito. Talvez você foi um ouvinte, ou é um ouvinte, pelas motivações erradas, por um sistema de obras ou tradição, e talvez Deus está te chamando para ser um seguidor. A resposta correta, se você está sendo atraído por Deus a ser um seguidor e não só um ouvinte, é ouvir as palavras dele. Jesus diz: aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim jamais eu o rejeitarei. Eu não sei se Deus está te atraindo ou não, isso cabe à soberania de Deus, mas eu sei disso. Se Ele está te atraindo, a resposta certa na sua vida é simplesmente se entregar a Ele, andar na direção dEle, crer nele. A promessa de Jesus para você é que jamais Ele te rejeitará. E para sempre, para sempre, para sempre, você será satisfeito nele. Agora, irmãos, eu sei que esse texto, esses versículos são extremamente complexos. A gente foi de falar da multidão, que foi aquela multiplicação dos pães, 15 mil pessoas, Jesus andando nas águas, para esse contexto aqui de Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. Falamos a respeito de questões profundas da soberania de Deus na salvação, e talvez você está ouvindo tudo isso e talvez um pouco confuso. Saiba disso, Deus, Ele te ama, Ele te ama. E João foi escrito para que você pudesse crer nele e ter a vida eterna. João diz: Jesus é o Cristo, venha e vê, e crê nele, e tenha a vida eterna. Esse é o convite que eu faço para você também hoje. Vamos orar. Deus, obrigado por sua palavra, é viva e eficaz. Produz no coração do ouvinte o fruto que agrada o Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Pessoal, só alguns avisos, rapidamente alguns avisos para vocês. Sabemos que começamos já os pequenos grupos e está rolando os pequenos grupos. Presencial, alguns, e na internet, na plataforma do Zoom, para outras pessoas. Se você não participa de um pequeno grupo e gostaria de participar, entre em contato com o pastor Bruno, entre em contato comigo e a gente pode direcionar a um pequeno grupo. É tão importante você participar de um grupo que cuida de você. Vocês vão estar orando junto, estudando a palavra junto e apoiando um ao outro nesse tempo crítico na história da nossa nação e da nossa cidade.
Outro aviso é relacionado aos dízimos e ofertas. Mesmo não estando tendo culto de domingo, temos despesas na igreja. E olha só, se você é parte dessa igreja, você é membro dessa igreja, contribui fielmente com os dízimos e ofertas, lembrando que isso é para Deus e não para o homem. Irmãos, tenha uma boa semana, Deus te abençoe.